Diga glória a Jesus. Aleluia, Jesus está aqui. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Senhor quer levantar algumas pessoas. O Senhor mostra algumas pessoas que andaram assim abatidas por algumas situações difíceis. Mas o Senhor quer levantar hoje. Hoje é dia de fortalecimento. O Senhor mostra pessoas que estão assim com um sentimento ruim de tristeza. Mas o Senhor está tirando. Está tirando. O Senhor quer te dar a esperança. Quer te dar gozo no Espírito Santo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o Senhor está presente hoje, nos falou pelos cânticos, pelos dons do Espírito Santo, quer falar conosco pela palavra de Deus. Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, José, Juízes, 7 livros da Bíblia, capítulo 6. Glória a Deus. Hoje o Senhor quer nos falar sobre libertação da família. Libertação da família. Fala isso para o irmão do lado. Libertação da família. Preste atenção para conseguir entender. Juízes 6, 25. Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse a Gideão: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez isto. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Mas Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou a seu altar. Glória a Deus. Senhor amado, abre o nosso entendimento, esclarece-nos quanto às Escrituras Santas, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a existência do mal, além de ser factível de você observar nos fatos da vida, roubo, assalto, violência, morte, miséria, desigualdade, injustiça, é também um fato constatado na Escritura Santa que mostra a origem do mal, que o mal existia no sentido abstrato, e a ele se filiou o maligno, o diabo, que era querubim ungido, como diz em Ezequiel 28. Ele deixou isso nascer. Isaías 14:12 diz que foi por soberba. 2 Tessalonicenses 2 diz que ele quis parecer Deus, quis ser como Deus, e por causa disso ele foi lançado do céu, como diz em Apocalipse 12, foi arrastado. Ele levou após si a terça parte dos anjos, e assim começou a história. Após isso Deus criou o homem caiu na sedução do maligno. 2 Coríntios 11, temo que assim como a serpente enganou Eva, sejam os vossos sentidos endurecidos pelo engano do pecado.
Então o maligno entrou com engano no mundo e o maligno está solto. Apocalipse 12, ai dos que habitam na terra, porque o inimigo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A existência do diabo não é lendária, é verdadeira, existe e está solto. Apocalipse 20 ensina que o maligno só vai ser preso durante o milênio, que é uma fase a vir após o arrebatamento da igreja e após a grande tribulação. Diga glória a Jesus. João 10:10 ensina que o maligno vem para roubar, matar e destruir. João 8:44 diz que ele é homicida desde o princípio e pai da mentira. Desde o princípio, como se aprende ali no livro de Gênesis, o diabo veio trazendo problemas entre o homem e Deus, principalmente. Com o pecado, Adão se escondeu de Deus. Veio trazendo problema entre o homem e a mulher. Houve a acusação mútua, problemas conjugais. E veio trazendo também problemas familiares, problema entre filhos, porque já no capítulo 4 de Gênesis, Caim matou Abel. E 1 João 3 diz que isso aconteceu porque Caim era do maligno, era filho do diabo. Então, irmãos, aí está o problema que o maligno entrou, e entrou desde o princípio para destruir a família. 2 Tessalonicenses 2 diz que existe o mistério da iniquidade, quer dizer, as obras do diabo são misteriosas, são maquinadas, são camufladas, são planejadas, não são gratuitas. O diabo não é um ser pitoresco com um rabo e que usa um tridente e que só é tipo assim, um palhaço bobo da corte. Coisíssima nenhuma. Ele era um ser de estatura elevada, decaiu e é o cerne de toda a malignidade e é homicida mesmo, para matar. Repita comigo: existem obras malignas específicas contra as famílias. Existem obras específicas contra nações, que está ensinado ali em Daniel capítulo 10, contra regiões geográficas, como diz lá em Marcos capítulo 5, e existem obras malignas contra famílias, espíritos demoníacos que operam numa mesma árvore genealógica, em pai, filho, neto, bisneto, e assim vai repetindo situações. Deus é criativo, o diabo é repetitivo. Fala assim, misericórdia. Ele gosta de repetir em gerações seguintes os problemas ocorridos nas gerações anteriores. Isaías 8:19 fala dos espíritos familiares. São esses usados para oprimir famílias. Marcos 5:10 fala dos demônios que não quiseram sair da região de Gadara, porque eles ali estavam acostumados a oprimir as pessoas daquela região. 1 Pedro 5,8 diz que o maligno anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Quer dizer, analisando no aspecto de família, ele anda em volta da família, ele fica conhecendo as brechas. Irmãos, o maligno é inescrupuloso, ele gosta de se aproveitar de brechas. Isaías 14:12 diz: tu que debilitavas as nações, Deus nos fortalece, mas o diabo quer nos enfraquecer, e ele faz isso maximizando, ampliando as nossas fraquezas. Nisto que ele quer agir. Diga glória a Jesus, porque somos vitoriosos em todas estas coisas. Mas temos que aprender, irmãos, para entrar num combate específico para haver vitória, porque é possível ser crente e ainda assim estar debaixo de uma obra maligna não desfeita, porque é necessário entrar numa luta. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, Efésios 6:12. Quer dizer, temos que lutar contra isso. E 2 Coríntios 10 diz que não são armas carnais, são armas espirituais. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O verbo resistir significa que o diabo é teimoso, insistente, que não é expulsando apenas uma vez que ele sai, ele volta. Mateus 12, de 43 a 45 diz: o espírito imundo, quando tem saído o homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra. Então ele diz: voltarei para o antigo lugar de onde saí, e voltando encontra a casa adornada, varrida e vazia. Assim ele traz outros 7 espíritos com ele, e os últimos atos deste homem são piores do que os primeiros.
Quer dizer, o maligno sai, mas ele tenta voltar, e encontrando brecha, a chave para entender estes versículos é a casa vazia. Não pode ser vazia. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tem que expulsar o maligno e encher do Espírito Santo, porque apenas uma vida cristã formal e vazia não resolve. É necessária a plenitude do Espírito Santo de Deus para haver uma vitória permanente contra as obras das trevas. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor nomina, especifica, rotula algumas ações do diabo. E nós podemos aproveitar isso para ver no âmbito familiar. Oséias 5 diz expressamente que existe um espírito de prostituição. O que ele opera com isso nas famílias? Ele faz com que as filhas se tornem mães solteiras. Este espírito de prostituição, ele gera também homossexualidade, porque a prostituição e a perversão sexual sempre andaram de mãos dadas. Isso gera traição, isso gera divórcio, isso gera o desfazimento da família. Irmãos, existem famílias assim que é sintomático. A bisavó foi mãe solteira, a avó também foi, a mãe também foi, a filha também é, e a neta também já está sendo. Irmãos, o que acontece com isso? É obra diabólica específica contra a família e espírito de prostituição. E como se quebra isso? Alguém nessa família tem que se levantar em jejum e oração, em vida consagrada, para quebrar isso definitivamente. E não são orações prontas que você compra num livro de batalha espiritual, aquelas orações intermináveis, tem oração que é 20 folhas. Não é isso. Você pode fazer aquilo, mas se você não tem uma vida consagrada perante o Senhor, uma vida em Deus, o problema volta, como ensina em Mateus 12. Então, irmãos, esses problemas precisam ser quebrados. Irmãos, e são assuntos assim, para os quais nós não estamos acostumados a atentar. Nós estamos acostumados a uma rotina assim. Quarta-feira eu vou na igreja, domingo eu vou na igreja, não sei o quê. Mas, irmãos, você pode passar 30, 40, 50 anos assim e sendo oprimido por obras do diabo. Porque vir a um culto não te liberta por si só de obras do diabo. Tem que haver uma ação proposital para quebrar isso. Diga glória a Jesus. Então tem que fazer um propósito específico para quebrar a obra do diabo que prende a sua família. Diga glória a Jesus. Irmãos, este assunto que o Senhor nos traz hoje é tão importante, tão sério, que estamos querendo fazer amanhã à noite uma reunião de oração aqui na igreja, proposital. Uma reunião de oração para a libertação de problemas familiares. Diga glória a Jesus. Para quebrar obras do diabo. Irmãos, tem que ser específico para isso. As ações perante Deus têm que ser propositais. Diga glória a Jesus. Irmãos, outro espírito demoníaco que a Bíblia rotula, espírito de ciúmes, diz expressamente assim em Números capítulo 5. O que provoca isso na família? Briga, contenda, desconfiança, confusão. Outro espírito que a Bíblia fala, Mateus capítulo 6, Mamon, que é o espírito de materialismo, espírito de ganância. Quando o materialismo entra numa família, a família se torna impessoal. Eu conheço famílias assim, e só de falar você vai lembrar de cabeça algumas famílias também que eles não se conversam, eles são esquisitos. Parece que moram 3, 4 na mesma casa, mas cada um no seu quarto, mal se veem, mal se conversam, não existe vínculo naquilo, cada um por si, cada um no seu trabalho, e tem famílias que um empresta alguma coisa para o outro, mas empresta sim, com juros, e olha lá, se não forem extorsivos, farpas em misericórdia. Entre família eles fazem negócio como se fosse com qualquer um da rua, mas está errado isso. Fala para você, está errado isso. Está errado isso. Não é uma família. Para ser um banco, então vai num banco. Mas está errado isso.
Isso é espírito demoníaco, o espírito de Mamon. É outro espírito que a Bíblia chama pelo nome Moloque, que ofereciam os filhos a este Deus horroroso da antiguidade. É um demônio, na verdade, porque 1 Coríntios 10, 20 diz: o que os gentios sacrificam aos ídolos, na verdade, eles sacrificam aos demônios. O espírito de Moloque é o espírito de rejeição dos filhos, rejeição das crianças. Existem pais que têm assim, um bloqueio, que eles não conseguem se relacionar com os filhos. Até amam os filhos, mas não sabem expressar isso. Então fica sempre aquele relacionamento ruim, não dá diálogo, começar a conversar um pouco, já passa para grosseria. Eu sou teu pai, você é meu filho, você tem que me obedecer e cala a boca. Mas não é assim, né? Fala para o lado, não é assim. Isso é espírito demoníaco que provoca rejeição e que provoca destruição familiar, e isso tem que ser desfeito. Irmãos, as obras diabólicas, elas não se resolvem por força de vontade. Então, quando a pessoa tem um bloqueio, por mais que ela queira, ela não resolve esse bloqueio. Pai que é assim, ele diz: eu não consigo conversar com meu filho, mas eu não consigo. Tá, meu filho, mas jejum e oração resolve qualquer coisa. Falam assim, viu? Porque quebra esta obra do diabo. 1 Reis 22 fala de espírito de mentira. Irmãos, existem famílias que vivem em mentira, famílias com vida falsa, vida dupla ou tripla ou quádrupla. Falam assim, misericórdia. Irmãos, tem gente que vive uma vida que é uma fantasia. Ele ganha 200 e vive como se ganhasse 2.000. E enrola tudo e todos, e quem vê até parece, mas é tudo uma farsa. Tem gente que mente tanto que nem sabe mais qual é a verdade. Fazem misericórdia. E tem marido e mulher que são assim na mentira, os dois. É Ananias e Safira. Fazem misericórdia. A mulher mente, o marido vai lá e confirma. E tem gente que é perito na mentira, não conseguem pegar ele porque o lugar de todos os mentirosos está escrito lá em Apocalipse 21:8. É no lago com fogo e enxofre. Aqui na terra você pode achar que mentira é coisa de esperto, mas Deus acha que mentira é coisa do inferno. Falam assim, misericórdia. Mas tem gente que não consegue parar de mentir. Então é campanha de jejum e oração para ser liberto desta opressão demoníaca. Irmãos, Romanos 11:8 fala de espírito de profundo sono. Isso age na área espiritual, que a pessoa é entorpecida para as coisas espirituais, não entende nada. Mas isso pode agir na área familiar, famílias indiferentes. Se o filho vai ou volta, se foi ou se ficou, faz 3 dias que saiu, não ligou, mas você não está preocupado? Não. E lógico, a gente sempre disfarça as coisas. Não estou preocupado, eu confio no meu filho. Tá, mas pode confiar. Mas contato sempre é bom, né? Quer dizer que se ficar um mês, você confia nele e não sente falta também, né? Fala de misericórdia. Isso é espírito de sono, espírito de entorpecimento. Irmãos, tem outras coisas ainda. Daniel 11:38 fala do Deus das fortalezas. Espírito de violência. Isso age nos pais, faz com que os pais sejam possessivos. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, para que não percam o ânimo. Os pais podem fazer com que o filho perca o ânimo. Sabe o que significa isso? É um pai crítico, ácido, que ele fala, e fala tanto na cabeça do filho. Eu já vi tanto isso, até em casos de pessoas que vieram trazer rapazes para casa de operação. O pai fala tanto na cabeça do rapaz, que chega uma hora que, como diz a expressão popular, espana a rosca. Fazem misericórdia, não liga mais. Sabe o que acontece com o rapaz? Ele fica assim meio avulso na vida, meio largado, assim. Sabe o que é isso que a Bíblia chama? Perdeu o ânimo, perdeu a razão. De tanto falar, ele acabou se convencendo que ele realmente não vale nada. Falam assim, misericórdia. Mas isso é demônio, é espírito de violência, espírito de crítica. Irmãos, espírito de violência que age em famílias faz com que as famílias percam a afetividade. Fala para o mundo do lado, tem que haver afetividade.
tem que haver. Diga glória a Jesus. Porque se não tem dentro de casa, vai ter fora de casa. Por que tem gente que fica só fora com os amigos? Porque não tem vínculo dentro, porque faltou afetividade. Então, irmãos, isso é obra maligna, é espírito de violência, com que faz com que as pessoas sejam insensíveis, são incapazes de demonstrar afeto. Isso é obra maligna que tem que ser quebrada com jejum e oração. Diga glória a Jesus. Outros exemplos ainda que observamos na prática. Existem famílias que os filhos não casam. Os filhos vão tendo assim 30 anos, 35 anos e ninguém casa. Fiquem dentro de casa um monte de solteirões. Sabia que isso é demônio? É demônio que causa bloqueio emocional. Isso tem raízes antigas e com certeza são pessoas que não sabem expressar a afetividade. Isso tem que ser quebrado com jejum e oração, porque está escrito na Bíblia a vontade de Deus: não é bom que o homem esteja só. Essas pessoas bloqueadas que vão virando assim solteirão, formas de misericórdia. Irmãos, é bloqueio e se torna até bloqueio maligno por não saber se relacionar. Isso é excesso de egoísmo, excesso de autoconceito. É gente que não sabe transigir em um relacionamento. Jesus está falando hoje aqui. Irmãos, outras maldições familiares, maldição de casamentos infelizes. Tem família que todo mundo casou, mas todo mundo é infeliz no casamento. Aturam os cônjuges. Fazem misericórdia. Essa maldição tem que ser desfeita em nome de Jesus. Maldição de falência. Todo mundo faliu na família. O tio, o pai, o primo, todo mundo. Irmãos, isso é obra das trevas que tem que ser quebrada em nome de Jesus. Obras de doenças. Mas isso tem que ser quebrado com campanhas propositais, específicas para isso, e com jejum e oração. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. A palavra de Deus dá promessas para famílias. Irmãos, por que é importante dizer isso? Muitas vezes nós buscamos a libertação pessoal. Às vezes tem gente dentro da família que não é crente. E daí eu estou falando isso, daí você pode dizer assim: pastor, na casa dos meus pais é assim, mas os meus pais não são crentes, o senhor quer que eu faça o quê? Eu quero que você faça o quê? Eu não, Deus, Jesus, quer que você ore e jejue para a libertação dos teus pais. Irmãos, porque a promessa de Deus é para as famílias. Isso significa que não necessita que todos sejam crentes, basta um crente, que um crente irá abençoar toda esta família. Diga glória a Jesus. Chegamos ao texto de hoje. Deus chamou Gideão para libertar Israel, mas de início ele precisava começar a libertar a própria casa. Então Deus disse para Gideão: destrói o ídolo do teu pai. O ídolo era do pai dele, mas Deus o mandou destruir, porque a libertação era para começar na casa dele. E Gideão foi e com muita ousadia fez. E aquilo acabou quebrando o bloqueio espiritual no coração do pai de Gideão, e ele acabou também se convertendo, e acabou até dizendo: quem que vai contender por Baal? Se ele é Deus, ele que se contenda por si mesmo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, partiu de Gideão, o pai dele era um idólatra, adorador de Baal. Partiu dele. Então você é crente, parte de você. Por você toda a tua família será abençoada. Irmãos, isso é Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, e ontem, acho que ontem ou antes de ontem, o Senhor estava me dando essa mensagem, e daí uma irmã ligou lá em casa, a irmã Sônia, a esposa do irmão Joel, só dizendo assim: pastor, o Senhor, Deus deu para o pastor o Salmo 128. Irmãos, e foi confirmação que o Senhor deu através da irmã, desta mensagem, porque o Salmo 128
Feliz o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e te irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera ao redor da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor, verá os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel. Significa, irmãos, que a bênção de Deus é para a nossa família, para toda a família. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Lucas 19, 10, hoje entrou a salvação é esta casa, pois também este é filho de Abraão. Josué 24, 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus quer abençoar a família. Deus tem promessas para toda a família. Irmãos, mais uma vez digo, Deus quer abençoar, mesmo que haja elementos na sua família que não se convertam. Mesmo que eles não sejam convertidos, eles ainda assim serão abençoados. Irmãos, Jesus trouxe bênção para o mundo, quer para ímpios, quer para crentes. Mateus 5 diz que Deus dá o sol dele para justos e injustos, e derrama chuva sobre ímpios, sobre maus e sobre bons. Irmãos, Salmo 145 diz que Deus é bom para todos. Irmãos, Jesus abençoou o mundo, mesmo o mundo não o tendo aceito. Irmãos, todos os códigos jurídicos do mundo são diferentes e têm os direitos humanos e tratam, sim, pelo menos os direitos humanos básicos. Nos princípios jurídicos existem. Tudo isso advém dos judeus e do cristianismo, sem dúvida nenhuma, porque isso jamais iria vir das filosofias orientais, muito menos do islamismo. Diga glória a Jesus. A influência do Senhor Jesus até sobre quem não é crente. Então nós precisamos buscar a salvação, a libertação de Deus para a nossa família, quer eles sejam crentes ou não. E uma vez libertos, é muito provável que eles se convertam. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, o que diz o texto? Deus mandou Gideão destronar Baal, que era o demônio que estava entronizado naquela família. A primeira coisa que Deus mandou Gideão fazer: destrói esse ídolo. Irmãos, para a tua família ser abençoada, você precisa destronar o demônio que está controlando você. Fala para nós assim: você precisa fazer isso. E como que se faz isso? Jejum e oração de forma específica. Diga glória a Jesus. Lucas 10, Jesus mandou os discípulos de 2 em 2 a pregar. Quando voltaram se regozijando, porque até os demônios se lhes sujeitavam. Jesus disse assim: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Significa que o maligno que estava operando nas regiões celestiais superiores àquelas pessoas oprimidas, quando os discípulos foram anunciar o evangelho e expulsaram os demônios, o maligno perdeu o lugar de domínio que tinha sobre aquelas pessoas, foi destronado pela ação dos discípulos de Jesus. Irmãos, e foi essa a ação principal de Jesus na terra. 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o rei Asa, rei de Israel, depôs a rainha mãe, porque a rainha mãe tinha feito um ídolo horroroso para a deusa Azera. Ele depôs. Tá, irmãos, e isso tem constrangimentos, a rainha mãe, não sei o que lá, mas ele não se perdeu em constrangimentos. Era necessário desfazer as obras malignas. Então, irmãos, nisto nós precisamos ser enfáticos. Muitas vezes os crentes querem ser muito polidos e civilizados e se tornam fracos. Fala para nós assim: misericórdia. Li uma frase hoje num comentário bíblico, uma frase que mexe, que diz assim: os maus são intensos em suas ações, mas aos bons falta convicção. Fala assim: misericórdia. Quer dizer, quem faz o mal faz muito bem feito, quem faz o bem é muito fraquinho. Meu amado, tem que ser cheio do Espírito Santo. O que significa isso?
que o rei Asa destronou a rainha mãe, depois, para que não fosse mais rainha. Significa o seguinte, meu amado, perca os seus constrangimentos. Você tem que falar na sua família. Irmãos, e Jesus está para voltar. Tem que falar a tempo e fora de tempo. Já estive em velório de pessoas com parentes crentes, os parentes todos chorosos, porque não tinham falado de Jesus. Isso dá dor na consciência depois, isso dá um peso espiritual terrível. Tem que falar hoje. Ai, pastor, mas é parente, o senhor sabe como que é, né? É que é complicado. Eu não sei de coisa nenhuma, eu estou falando a palavra de Deus, e você tem que parar com isso. Fala assim, para com isso. Para com isso e fala de Jesus antes que morra, você fica com esse peso nas costas ainda. Diga glória a Jesus. O maligno tem que ser destronado. Além de campanhas de jejum e oração, irmãos, tem que falar a palavra do Senhor sem constrangimento algum. Atos 19, 18 diz que as pessoas iam confessando e publicando os seus feitos. Nós podemos fazer confissão de pecados pela nossa família. Mas pastor, perdão de pecados é individual? Sim. Mas eu posso confessar os pecados da família, não para o fim de perdoar tais pecados, ou para o fim de salvar alguém da família, mas para o fim de desfazer as obras do diabo. Irmãos, o que significa confessar pecados? Significa dizer a Deus e aos homens publicamente o que aconteceu, porque o maligno impera enquanto há segredo, enquanto há mistério. Irmãos, é uma ação carnal ficar fazendo elogios à sua própria família. Isso é obra da carne. Minha família. Agora, o que é espiritual é confessar os pecados da família. Enquanto você acha que a sua família, não, minha família tem uns problemas, mas a minha família é muito boa. Eu não estou dizendo se é bom ou se é não. Eu estou dizendo que você precisa orar para desfazer as obras do diabo na tua família. Diga glória a Jesus. E para isso tem que confessar. O que tem que acabar na tua família? Ai, pastor, minha família, todo mundo tem um gênio miserável. É todo mundo mal-humorado, é todo mundo grosso, é todo mundo estúpido. É isso que é confessar. Você tem que contar o que acontece na tua família para que isso seja desfeito, para que a obra do diabo seja quebrada. Diga glória a Jesus. Não é nem esconder, nem mascarar, nem maquiar, mas tem que confessar publicamente. Outra coisa, Atos 19 diz que eles queimavam em praça pública os livros de magia. Irmãos, Deuteronômio 18 diz que é abominável a Deus todo que adora ídolos. Deuteronômio 7:26 diz que tudo que diz respeito a um ídolo é anátema diante de Deus, quer dizer, é maldito. Se na tua família existem idólatras, pessoas ligadas a ídolos, a santos, isso é abominável diante de Deus. Isso tem que ser falado, isso tem que ser anunciado. Diga glória a Jesus. Tem que ser. Ai, pastor, mas se eu falar da Aparecida, eles me escalpam. Em primeiro lugar, não escalpam coisa nenhuma. Em segundo lugar, fale, porque falando a ocasião do Espírito Santo de Deus operar. E se não falar, vão continuar escravos das obras das trevas. Tem que falar. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes os adultos ficam todos cheios de dedos para falar. Deus tem que usar criança para falar, né? Fazer misericórdia. A pessoa com quem trabalho é devota de vários ídolos. Estivemos em um culto, até a orquestra foi tocar, ninguém tocou no assunto, mas uma criança aqui da igreja que sentou do lado dessa pessoa com quem trabalho falou: você adora a Santinha? Diga glória a Jesus. Tem que falar para Deus poder operar. Diga glória a Jesus. E perder os constrangimentos. Meu amado, o que é melhor? Você fica cheio de constrangimento porque é o teu parente e ele ir para o inferno, ou você falar, ele fica meio assim, mas é parente, ele não vai fechar a cara com você por muito tempo, que isso pega mal. Fica meio assim, mas depois continua. Mas Deus pode operar nisso e ele ser salvo. Diga glória a Jesus. Irmão, você sabe o que este texto de Gideão ensina? Já falamos aqui na igreja várias vezes que para quebrar ídolos você tem que deixar com que o dono do ídolo quebre. Se o ídolo é da sua mãe, ela que tem que quebrar. Essa é a regra geral, sem dúvida nenhuma, para evitar problemas na vida do crente.
Mas aqui no caso de Gideão, Deus falou para ele quebrar o ídolo do pai. Deus disse. Quando Deus fala, quebra toda a regra. Deus é a regra absoluta. Diga glória a Jesus. Pode muito bem você entrar numa campanha de jejum e oração para a tua família que está presa em idolatria, e pode o Senhor falar com você para você ir lá quebrar os ídolos. E pode o Senhor falar e você ir lá quebrar e eles serem libertos, como foi com o pai de Gideão. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então repita comigo: é necessário que o crente trabalhe pela libertação de sua família. Mas é necessário. Irmãos, quem está preso não vai procurar libertação, porque ele nem sabe que está preso. Quem tem que buscar isso é quem já foi liberto por Jesus. Você, fala lá assim, você. Irmãos, e por que precisa isso? Porque muita coisa na tua vida se perde, mesmo você sendo crente. Muita coisa se perde por causa das obras do diabo. E outra, se você não fizer isso, os teus filhos vão sofrer os mesmos problemas que você sofreu, que os teus pais sofreram. Isso vai se perpetuar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, Hebreus 11:7 diz: Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, creu e para a salvação da sua família preparou a arca. Diga glória a Jesus. Para a salvação de sua família, ele trabalhou construindo aquela arca. Significa alguém que trabalhou pela salvação de sua família. Irmãos, Abraão em Gênesis 14 formou um exército para ir libertar Jó, que estava preso lá junto com toda a cidade de Sodoma. Abraão fez um exército para isso e foi atrás e conseguiu vitória sobre todos aqueles reis envolvidos naquela batalha. E depois ele ainda foi abençoado por Melquisedeque, naquele encontro que está relatado também em Hebreus capítulo 7. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, alguém que trabalhou pela libertação de sua família. E olha que o Ló não estava com um comportamento louvável, mas mesmo assim Abraão não se conformou dele estar preso e trabalhou por aquilo. Irmãos, Gênesis capítulo 17 fala o pacto de Deus instituído ao povo judeu, o pacto da circuncisão. Irmãos, este pacto era para ser estendido inclusive aos empregados, inclusive aos escravos na época. Irmão, significa o seguinte: a bênção de Deus na tua vida tem que abranger toda a tua família, até se tiver empregado, ele é abençoado também. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, trabalhar pela libertação da família. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, amanhã às 8 horas queremos fazer aqui na igreja então uma reunião de oração específica para libertação familiar. Antes de ir, você vai escrever num papel o que precisa ser liberto, como foi dito ali, confessar, tem que dizer o que, e nós vamos vir aqui com um propósito específico, e o Senhor vai ouvir. Amém? Feche os olhos. Quem pode estar em jejum amanhã, levante a mão. Quem pode estar em